Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades. O vídeo de hoje é sobre São Paulo, a cidade dos recordes. Quando padres jesuítas fundaram a Vila de São Paulo em 1554, ninguém poderia imaginar o tamanho e a importância que aquele local isolado tomaria no cenário nacional e mundial. Pouco após o descobrimento do Brasil, somente as cidades litorâneas tinham valor para os colonizadores portugueses. Uma em especial atraía grande atenção da coroa, que era a cidade de São Vicente, por ser uma das mais populosas. Eles notaram que uma grande concentração de índios sempre fazia o mesmo caminho e resolveram conferir até onde esse caminho ia. Pois após dias e dias de caminhada, eles chegaram ao topo da colina onde hoje é o pátio do colégio, no centro de São Paulo. Inauguraram ali uma pequena escola de palha para catequizar os índios. Essa humilde escola foi aberta no dia 25 de janeiro, dia do Santo Paulo, e por isso o nome na época de Vila de São Paulo de Piratininga. A cidade permaneceu quase 2 séculos ainda bastante isolada do restante das principais cidades litorâneas, pois o caminho que o padre José de Anchieta fazia para se deslocar até São Vicente era muito sacrificante. Isso só começou a mudar quando, por motivos de segurança, as administrações de São Vicente e Santo André foram transferidas para São Paulo, haja vista que a cidade ficava no alto de uma colina e cercada por 2 vales. Isso a protegia dos ainda constantes ataques indígenas. Esse caminho que padre José de Anchieta fazia a pé tantas e tantas vezes, anos mais tarde foi asfaltada e criada a conhecida Via Anchieta, que liga a capital ao litoral. Mesmo se tornando mais povoada e importante, São Paulo continuava pobre e os habitantes não possuíam recursos para a compra de escravos, o que era uma prática recorrente na época. Então surgiu um grupo de caçadores de índios e exploradores de território conhecidos como os bandeirantes. Esses grupos saíam de São Paulo e percorriam todo o interior do Brasil. Foi assim que riquezas naturais foram descobertas em Minas e Goiás, por exemplo, e colocavam São Paulo cada vez mais no mapa de negócios e prosperidade. Com a exploração desses recursos naturais caindo cada vez mais, São Paulo e outras cidades ao redor focaram suas atenções numa outra indústria que movimentava muito dinheiro, a açucareira. As plantações de cana-de-açúcar e seu consequente envio para o Porto de Santos, passando por São Paulo, mantiveram a cidade em crescimento e atraindo cada vez mais moradores, especialmente imigrantes. Essa questão é um capítulo à parte na história de São Paulo. Nenhuma cidade do Brasil e na América do Sul recebeu tantos imigrantes quanto São Paulo. Na cidade se encontra a maior comunidade italiana, portuguesa, libanesa e japonesa fora de seus países. Os italianos, em especial, são uma categoria fora de qualquer comparação, pois estima-se que 60% da população em São Paulo tem alguma descendência italiana. Nessa época, um ditado era conhecido em toda a colônia, que São Paulo era um dos locais mais difíceis de se encontrar brasileiros, tamanha quantidade absurda de estrangeiros chegando todos os dias. Com toda essa mão de obra ávida por progresso, São Paulo se reinventou e continuou seu caminho de liderança econômica no país, dessa vez com a produção de café. Foi o período de crescimento mais rápido de toda a história. A cidade dobrava de tamanho numa velocidade jamais vista e cada vez mais habitantes chegavam para atender às demandas da grande metrópole. Nessa época, Dom Pedro declarou em São Paulo a independência do Brasil e o local recebeu o título de Cidade Imperial. Com isso, faculdades, igrejas e uma série de ferrovias foram criadas em toda a região, fazendo com que São Paulo fosse a principal ligação entre todas as cidades do interior e o litoral. Esse clima de avanço e crescimento na cidade fez com que grandes empreendedores começassem a instalar indústrias em São Paulo, por conta da facilidade de transporte entre as regiões e também pela mão de obra abundante na cidade. Esse período foi mais um ciclo de boom econômico, pois com o mundo envolvido na Primeira Guerra Mundial, muitas importações foram canceladas e as indústrias paulistanas tinham que prover praticamente todo um país, ou seja, mais riquezas geradas para a cidade.
Pontos turísticos como a Estação da Luz, Avenida Paulista e Vale do Anhangabaú tomaram suas formas atuais justamente nesse período. Na década de 30, São Paulo teve o maior movimento cívico de sua história, quando praticamente toda a cidade se voltou contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Foram dias e dias de conflitos intensos com perdas e danos para ambos os lados, até que finalmente o movimento foi encerrado sem atingir seu objetivo. Nas décadas seguintes, São Paulo continuava aproveitando seu status de metrópole nacional e sua expansão seguia firme e forte, tanto que era conhecida na década de 50 como a cidade que mais cresce no mundo. Em 1954, São Paulo completou 400 anos e nas comemorações foram inaugurados diversos monumentos pela cidade, o Parque do Ibirapuera, mais centros financeiros e um plano ousado de crescimento urbano ainda maior. Alguns anos depois começaram as obras do metrô em São Paulo, que segue até hoje sendo o mais completo do país, ainda que esteja muito distante de malhas subterrâneas complexas como as na Europa e Estados Unidos. Nos dias atuais e com mais de 460 anos, São Paulo acumula recordes. É a cidade mais populosa não só do Brasil, mas como de todo o hemisfério sul, a maior economia do país, a maior área urbana, maior quantidade de universidades, museus, bancos, enfim. O lema oficial e estampado no brasão da cidade não poderia ser mais indicado. Não sou conduzido, conduzo. Essa foi a história de São Paulo, uma cidade global no Brasil. Espero que tenham gostado. E se quiserem outras cidades no Brasil, é só deixarem as sugestões nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.